Olá, eu quero te dar as boas-vindas à aula Como Trabalhar Online e se tornar nômade digital em apenas 5 passos. Mas antes, vamos começar aqui alinhando as expectativas, porque essa aula vai ser muito útil para algumas pessoas, mas, sendo bem sincero, não para todas as pessoas. Os passos que eu vou explicar nessa aula, eles de fato são simples, mas eles não são exatamente fáceis, como você vai ver. O que você vai aprender vai te ajudar a criar algo que é sólido, que vai render excelentes frutos, mas não tem atalho, não tem hacks, ou seja, não é para quem está eventualmente buscando soluções fáceis e milagrosas. Como eu disse, é uma aula que vai mostrar passos simples, mas que sim, tem uma dificuldade de ser colocados em prática. Isso não é necessariamente ruim, como você vai ver ao longo da aula. Bom, e só para dar uma contextualizada rápida, exatamente o que são nômades digitais. Nômade digital é alguém que tem um trabalho online e pode fazer esse trabalho de onde quiser. Mas não é apenas isso. Também é uma pessoa que tipicamente não tem uma casa fixa e, por conta disso, se move com regularidade pelo mundo. Não só por causa disso, mas também pelo fato de ter um trabalho online que permite isso. E a verdade é que é relativamente difícil para uma pessoa se tornar nômade digital, em parte porque, para você fazer isso, você precisa reorganizar inúmeros aspectos da sua vida. Mas uma coisa eu posso garantir para você, vale a pena. Não vale pouco a pena, não. Vale muito a pena. Vale muito mais a pena do que você imagina. E aqui é só um exemplo dos lugares maravilhosos por onde eu passei nos últimos anos. Eu sei disso, eu sei que vale muito a pena, porque essa é a minha realidade há 10 anos. Eu sou o Vinícius Teles, do Casal Partiu, e eu e a minha esposa, a Patrícia Figueira, nós somos o primeiro casal de nômades digitais do Brasil. A gente não tem casa fixa e a gente está viajando pelo mundo desde 2010, quando a gente deixou o apartamento onde a gente morava em Niterói, no Brasil. Nesses 10 anos, a gente esteve em mais de 400 cidades espalhadas por 70 países. E eu também sou autor do livro Nômade Digital, Trabalho de Qualquer Lugar e Viaje o Quanto Quiser. Esse livro, ele traz o como faz de todos os aspectos da vida nômade, não só das questões ligadas à viagem, mas também de tudo que é relacionado ao processo de ganhar dinheiro online para você poder viver como nômade digital. E nesse livro eu trouxe também 25 estudos de caso de nômades digitais brasileiros. E agora, antes da gente começar de verdade essa aula, eu só quero te dar umas dicas do que você pode fazer para aproveitá-la ao máximo. Primeira coisa é, se possível, elimine distrações, especialmente no seu celular, eventualmente outras abas que possam estar abertas no seu computador. O maior inimigo seu nesse momento são essas distrações. E se você quiser, você pode assistir essa aula em dupla velocidade. Se você for aqui no vídeo, ali na barra onde tem uma engrenagemzinha, você pode regular o vídeo para assistir em dupla velocidade. Então é um caminho aí, se você quiser assistir o vídeo de maneira um pouco mais rápida. E, sobretudo, que você assista a aula inteira agora, porque essa aula ela vai ficar no ar por apenas alguns dias, então é melhor que você já aproveite e já assista tudo agora mesmo. Bom, e agora senta que lá vai a história. Eu preciso começar te contando uma história, porque ela vai te dar o contexto necessário para você entender como foi que eu entrei nesse mundo digital e entender exatamente quais foram os passos que eu dei. Bom, e agora eu vou te contar exatamente como é que eu comecei a trabalhar online há 12 anos. Em seguida, eu vou te explicar os passos específicos que eu usei para isso. E eu vou ter que voltar no tempo lá atrás, em 2005, quando eu estava trabalhando já há 5 anos, eu tinha me formado 5 anos antes da faculdade. Nessa época, inclusive, já tinha a minha própria empresa e eu prestava serviços de consultoria na área de computação. Nessa época, eu estava insatisfeito, especialmente porque eu perdia tempo demais no trânsito e eu também achava que eu ganhava menos do que de fato eu queria ganhar e eu passava, infelizmente, pouco tempo com a Paty. E foi nessa época que eu comecei a procurar uma alternativa que gerasse mais dinheiro, sobretudo uma alternativa que me permitisse ter um faturamento que não dependesse de vender horas de trabalho e, portanto, se baseasse na criação de produtos em vez da venda dessas horas. E eu queria que fosse algo sólido, que não apenas resolvesse o problema naquele momento, mas que também resolvesse o problema no futuro. Eu queria algo que me permitisse trabalhar de casa e tornasse possível, inclusive, eventualmente, em um futuro mais distante, conseguir fazer uma boa aposentadoria sem ter que depender da Previdência Social. Bom, e como eu te falei, isso começou em 2005 e eu passei o período de 2005 a 2007
tentando começar alguns projetos em paralelo com o trabalho. Só que, infelizmente, eu não avancei nada em nenhum deles. Eu fiz várias tentativas aqui e ali, mas nada realmente foi adiante. Eu estava sempre trabalhando e a verdade é que eu não conseguia me dedicar aos projetos porque eu sempre tinha trabalho demais e também, quando eu não estava trabalhando, eu estava no trânsito ou então simplesmente já não tinha mais tempo para fazer nada. Até que um belo dia aconteceu algo interessante. Eu embarquei em uma viagem, digamos assim, sem volta. Bom, nas minhas consultorias eu tinha que ficar o tempo todo viajando pelo Brasil e uma dessas viagens aconteceu no final de 2007 e foi especificamente para uma cidade bem no interior do Paraná, chamada Francisco Beltrão. E por que eu estou comentando isso? Para voltar para casa na sexta-feira, né, quando acabou lá aquela consultoria, eu tinha que entrar no ônibus, passar 8 horas viajando para chegar em Curitiba e aí finalmente pegar o avião para o Rio. E muito bem, eu entrei naquele ônibus na sexta-feira absolutamente esgotado, foi uma semana bastante cansativa e já estava no final do ano, foi um ano também muito cansativo, de muitas viagens como essa, eu estava doido para chegar em casa, então assim que eu entrei no ônibus eu praticamente desmaiei e algumas horas depois eu acordei e o ônibus estava no meio da estrada, eu olhava para fora, não via absolutamente nada, costumava levar comigo alguns podcasts e eu comecei a escutar alguns podcasts e comecei a pensar sobre o fato de que eu tinha passado os últimos 2 anos sem conseguir realizar nada em termos do meu projeto de parar de viver daquele jeito. Eu estava realmente bastante cansado de viver daquele jeito. Eu queria mudar, mas eu não tinha conseguido nenhum avanço até então. E foi numa desses podcasts que apareceu um discurso do Steve Jobs, que foi um discurso que ele fez na Universidade de Stanford em 2005, e eu já tinha escutado esse discurso algumas vezes, é um discurso que virou um clássico entre vários empreendedores e várias pessoas, e eu decidi escutar de novo. Nesse discurso, o Steve Jobs contou 3 histórias muito marcantes da vida dele, e uma delas foi particularmente importante para mim. Foi quando ele foi demitido da Apple, a empresa que ele próprio tinha criado. Ficou extremamente triste e passou um bom tempo perdido, sem saber exatamente o que fazer, mas depois ele eventualmente decidiu começar novos projetos. Um desses projetos foi a Pixar, uma empresa de animação. Um outro desses projetos foi a Next, era uma outra empresa de computação. Então ele começou algumas coisas novas e esses projetos que ele começou, eles deram muito certo. A Pixar, por exemplo, se tornou um dos maiores estúdios de animação do mundo e depois a outra empresa, a Next, ela acabou sendo comprada pela Apple e assim o Steve Jobs eventualmente voltou para a Apple. Por que essa história me marcou muito? Uma das coisas que ele mostrou é que ele não teria conseguido criar a Pixar e muito menos a Next se ele tivesse ainda trabalhando na Apple. O que me chamou a atenção na história foi que ele teve, de certa forma, a sorte de ter sido demitido, e por ter sido demitido, isso abriu espaço na vida dele para que ele pudesse, então, fazer outras coisas que ele até então não tinha como fazer, porque ele estava sempre ocupado demais com a Apple. E foi aí que eu entendi qual era o meu problema e por que eu não estava conseguindo, nos últimos 2 anos, fazer absolutamente nada do que eu queria. Eu não conseguia justamente porque eu tinha, naquele momento, um trabalho que me consumia de uma tal forma que nunca havia espaço para fazer nada diferente. A história do Steve Jobs me fez pensar bastante durante aquela viagem de ônibus e, no fim das contas, eu tomei a decisão de pedir demissão da consultoria. Pedir demissão, entre aspas, eu decidi que eu não ia mais fazer consultoria e eu ia me dedicar a alguma coisa completamente nova, que naquele momento eu ainda não sabia o que era, mas eu sentia que precisava liberar espaço na minha vida para introduzir um novo projeto. Logo em seguida, eu busquei algum problema real de alguma pessoa para resolver. Nesse caso, especificamente, eu comecei criando um site para a Paty. A Paty, ela era, na época, fotógrafa de casamento, ela estava precisando muito de um site novo, e eu percebi que aquele site poderia talvez ser o embrião para a gente criar um produto, para criar um software por assinatura, que era o que eu realmente queria fazer naquela época, era isso. Alguma coisa que rendesse um faturamento mensal para a minha empresa, mas que não demandasse que eu ficasse o tempo todo indo fazer consultorias e fazendo viagens a trabalho como aquela que eu estava fazendo naquele momento. Bom, então eu separei 3 semanas para fazer esse projeto e eu só me dediquei a esse projeto exatamente essas 3 semanas. Eu escolhi com muito cuidado o que eu ia fazer e, sobretudo, o que eu não iria fazer de jeito nenhum.
Basicamente, eu foquei nos 20% que fazem 80% do resultado e a gente colocou na rua exatamente o que foi possível fazer nessas 3 semanas. Nada mais, nada menos. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que realmente o feito é melhor do que perfeito. O que a gente fez em seguida foi esperar a reação do mercado, ou seja, ver o que as pessoas acharam daquele software e ver se faria sentido transformar aquilo dali futuramente em um produto. Algum tempo depois, outros fotógrafos começaram a ver o site da Paty e começaram a se interessar em ter um site como o dela. Eles começaram a entrar em contato com a gente e a gente foi montando uma lista de interessados. E quando essa lista chegou em 200 pessoas, um pouco mais à frente, naquele ano, foi agora já o ano de 2008, a gente finalmente decidiu criar o produto. E mais uma vez, quando chegou a hora de fazer o produto, ou seja, de transformar aquele site agora em algo que pudesse ser usado por várias pessoas, por vários fotógrafos especialmente, quando chegou essa hora, eu mais uma vez escolhi com muito cuidado o que eu ia fazer e, sobretudo, o que eu não ia fazer. Eu foquei de novo nos 20% que fazem 80% da diferença. E eu estou focando e frisando isso aqui por razões que você já vai ver mais à frente aqui ao longo da apresentação. E foi assim que, em 2008, a gente lançou, no fim do ano, o Beyond the Net. O Beyond the Net foi, portanto, esse primeiro produto que eu tanto queria lançar para que eu pudesse finalmente trabalhar de casa. O Beyond the Net ele já não está mais funcionando e o Beyond the Net me consumiu 3 meses de muito trabalho e um investimento de aproximadamente R$50 mil. E assim que ele ficou pronto, a gente ofereceu para essas pessoas que já estavam lá na lista que a gente criou, essa lista de espera, tinha lá mais de 200 fotógrafos, e imediatamente, naquele dia que a gente lançou, a gente já vendeu para 10% dessa lista aproximadamente. E aí você me pergunta, valeu a pena o esforço, primeiro de fazer o site dela e depois de criar o produto? Exatamente o que eu conquistei com esse esforço e também por conta dessa decisão de ter largado lá a consultoria. Bom, em primeiro lugar, eu passei a poder trabalhar de casa e isso foi bastante importante para mim. Os meus ganhos, eles deixaram de ter qualquer tipo de relação com a quantidade de horas que eu trabalhava. Eu não tinha mais que pegar trânsito e eu passei a trabalhar menos e ganhar mais. O ganho, ainda por cima, nesse caso, era recorrente, ou seja, todos os meses os clientes pagavam aquela mensalidade, que na época era de R$ 99. Quem passou a fazer o trabalho foi o software, foi o sistema que eu criei, e não eu diretamente. E essa é uma distinção muito importante, eu vou fazer uma pausa aqui para falar sobre ela. Quando você tem um emprego, ou quando você tem um trabalho como freelancer, por exemplo, e você presta serviço para outras pessoas, você tipicamente está vendendo a sua hora de trabalho. Quando você vende a sua hora de trabalho, você tem um problema porque você limita o quanto você pode ganhar de dinheiro, necessariamente, porque, afinal de contas, só existem 24 horas em um dia, não há nada que você possa fazer a respeito disso, e mesmo essas 24 horas, você não consegue trabalhar 24 horas, você consegue trabalhar 8, 10, talvez 12 horas, existe um número de horas limitado. Então, se você ganha por hora e existe um número de horas limitado por dia, você tem um limite no quanto você pode ganhar. Por sua vez, quando você trabalha, quando você tem produtos, quando você cria produtos e vende produtos, você não mais trabalha por horas. Na verdade, quem agora está ganhando dinheiro para você é o seu produto. Você vende o seu produto e você pode vender um número infinito de unidades, especialmente quando se trata de um produto digital. Então, não existe limite do quanto você pode ganhar de dinheiro. E não importa tão bem qual é a quantidade de horas que você está trabalhando, porque quem está fazendo o trabalho de fato é o produto. Especialmente nesse caso, era o nosso software que fazia o trabalho. Enquanto ele estivesse rodando, as pessoas iam pagar a mensalidade, independente de se eu pessoalmente estava trabalhando ou não. Na verdade, inclusive, na maior parte do tempo, eu não tinha que fazer absolutamente nada, porque o software estava sempre funcionando. Bom, e no fim das contas, esse trabalho de 3 meses, ele acabou me rendendo 8 anos de vida. Eu digo isso porque, de fato, esse software, ele bancou a minha vida durante 8 anos. Então, foi sim, muito trabalho em 3 meses. Investir 3 meses para ganhar 8 anos de vida é um ótimo investimento, na verdade. De fato, foi um dos melhores investimentos que eu já fiz na vida. Então, valeu a pena? Sim, valeu muito a pena. E agora, depois de mostrar essa história para você, eu vou explicar em detalhes o que foram exatamente os passos que eu segui, porque eles estão na história, mas eles vão ficar mais claros agora
à medida que eu for revelando cada um deles. O primeiro passo foi eu aceitar que eu estava no caminho errado. Eu passei 2 anos tentando migrar para o digital sem conseguir. Por que eu não tive resultado ou não tive o resultado que eu queria? Porque eu estava fazendo a coisa errada, não há dúvida sobre isso. E a prova de que eu estava fazendo a coisa errada é exatamente que eu não estava tendo resultado. E a primeira coisa que eu precisava para corrigir era admitir que eu estava fazendo alguma coisa errada. E parece óbvio isso, mas você não imagina o quanto a gente não consegue olhar as coisas dessa forma na maior parte do tempo. Quando eu escutei o discurso do Steve Jobs, eu percebi que eu não podia mais me iludir achando que era possível conciliar o meu trabalho com o novo projeto que eu queria fazer. Eu precisava mudar completamente de estratégia, eu precisava abrir mão de alguma coisa. E esse é o ponto fundamental aqui. Eu precisava abrir mão de alguma coisa. E foi por essa razão que eu me demiti da consultoria. Existe um ditado chinês que diz o seguinte: para você experimentar novos chás, você precisa esvaziar a xícara. Significa que, com frequência na nossa vida, para a gente poder fazer alguma coisa nova que a gente queira, a gente precisa abrir espaço. A gente precisa, para abrir espaço, abrir mão de alguma coisa. E o que é difícil nesse processo não é abrir mão de coisas que são claramente desnecessárias ou são ruins e assim por diante. O que é difícil é você abrir mão de alguma coisa valiosa. Mas frequentemente isso é exatamente o que a gente precisa fazer. Se a gente não fizer, a gente não consegue realizar o que a gente quer. A gente não consegue introduzir na nossa vida o novo projeto que a gente quer. E esse era exatamente o meu problema naquele momento. Eu precisava esvaziar a xícara. Eu precisava abrir espaço para trazer para a minha vida esse novo projeto. E a única maneira que eu encontrei era me demitir da consultoria e tendo em vista que eu já tinha tentado por 2 anos fazer algo em paralelo e não tinha conseguido chegar em lugar nenhum. A grande verdade é que não há vitória sem sacrifício. Para alcançar novas conquistas, a gente precisa estar disposto a desapegar das conquistas do passado, até porque nem sempre é possível conciliar tudo. Só que fazer isso é bem mais difícil do que parece. No meu caso, eu tinha batalhado muito, você não faz ideia do quanto eu tinha lutado para estar naquele ponto que eu estava da minha vida. Eu tinha feito uma graduação, um mestrado na UFRJ, eu tinha escrito um livro, de fato, esse aqui é o meu primeiro livro, é um livro na área de computação que eu publiquei em 2004. Eu estava realmente, naquele momento, no auge da minha carreira, mas eu estava errado em achar que dava para conciliar aquela carreira com a migração para o mundo digital. E admitir que está errado parece simples, mas é muito difícil, é extremamente difícil. Ninguém gosta de admitir que está errado. Esvaziar a xícara também significa, em parte, desapegar de crenças que não são mais válidas, que já não estão mais funcionando para a nossa vida. Porque, assim, você nem vai começar a buscar o caminho certo enquanto você não perceber que está no caminho errado. Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é você perceber que se você ainda não atingiu o resultado que você quer, é porque você está realmente fazendo alguma coisa errada. Você está empregando a estratégia errada. E essa era exatamente a minha situação lá naquele momento, e foi por isso que eu tive que ir para um outro caminho. E é por essa razão que, provavelmente, no seu caso, o primeiro passo para você conseguir se tornar nômade digital, para você começar a trabalhar online, provavelmente vai ter que ser também desapegar de certas conquistas que você já teve e talvez até desapegar também de algumas crenças que você tem. Mas a boa notícia é que isso tipicamente já resolve 50% do problema. Se você simplesmente entender o que você está fazendo errado e se colocar no caminho certo, de um modo geral, você já vai ter resolvido 50% do problema. Então agora eu te convido a se perguntar o seguinte: do que você precisaria abrir mão para conseguir realizar o seu projeto de trabalhar online? Faça uma reflexão sobre isso. De todos os passos, esse certamente é o mais simples, parece mais simples, e ele é simples, mas ele é o mais difícil, mas também o mais poderoso, é o que mais pode trazer resultado para você. Meu segundo passo foi assumir um compromisso firme comigo mesmo e com outras pessoas. Veja, quantas vezes você já tentou seguir uma dieta, por exemplo, e falhou? Pensa quantas vezes você tentou malhar por conta própria e falhou. E quantas vezes você tentou parar de fumar e falhou. Ou quantas vezes você tentou parar de beber e falhou.
Quantas vezes você começou um projeto importante e não seguiu adiante, e não fez o que precisava ser feito? Veja, todos nós temos uma tendência natural de fazer as mesmas coisas sempre. A verdade é que é bastante difícil de mudar de rumo. A tendência de todos nós é procrastinar e nunca fazer o que a gente precisa fazer. O fato é que a gente tem muito menos controle sobre as nossas ações do que a gente de fato imagina que tem. E qual é a solução para toda essa tendência natural que a gente tem de não mudar as coisas e ficar procrastinando? A solução é você assumir compromissos firmes com outras pessoas. No meu caso, eu assumi um compromisso público de não fazer mais consultorias. Lembra quando eu falei que eu cheguei no aeroporto, escrevi um artigo e anunciei para o mundo que eu não ia mais fazer consultoria? Foi uma forma de expressar claramente e publicamente o meu compromisso de que eu não ia mais fazer isso. Além disso, eu também assumi um compromisso com a Paty, um compromisso de criar o site dela. Então, o que aconteceu? A partir desse ponto, eu não podia mais voltar atrás, porque já tinham outras pessoas que estavam contando comigo. A gente precisa, quando quer fazer um projeto de verdade, a gente precisa envolver outras pessoas em nosso projeto. Isso parece algo bobo, parece algo trivial, mas acredite, é muito, muito, muito importante. Você pode experimentar na sua vida e você vai ver o efeito disso. E eu atribuo a isso, em grande parte, o fato de finalmente ter conseguido entrar no digital. Se naquele momento eu não tivesse, especialmente, assumido um compromisso com a Paty de fazer algo para ela, eu provavelmente não teria conseguido atingir esse objetivo de migrar para o digital. Bom, você provavelmente já tentou fazer mudanças sérias na sua vida sem se comprometer publicamente com outras pessoas. Então, eu te peço para fazer uma reflexão honesta. Você atingiu os resultados que você queria quando você fez isso? No caso agora, por exemplo, de mudar para fazer um trabalho online, você assumiu um compromisso com alguma pessoa, assumiu um compromisso firme com alguém de efetivamente fazer isso? Uma outra forma de você assumir compromissos também é você fazer investimentos financeiros, seja um investimento em cursos, em ferramentas, em contratação de pessoas ou o que for. Quando você investe dinheiro em seu projeto, uma das coisas que acontece é que você sente a dor de gastar. Quando você faz um sacrifício, você assume um compromisso firme com você mesmo. Sacrifícios geram resultados, essa é a grande questão. Sacrificar, na prática, significa plantar algo. E plantar é essencial se você quiser colher, para conseguir alcançar alguma coisa relevante na sua vida. E agora vamos aqui ao passo 3. Eu busquei um problema real para resolver. Olha, eu adoro comer, muito mesmo. Mas ninguém está disposto a me pagar para ficar comendo, infelizmente. Para que alguém me pague por algo, eu preciso atender a sua necessidade e não a minha necessidade. Eu preciso resolver um problema real de outra pessoa, um problema que seja realmente importante para ela. Por isso que eu decidi começar resolvendo um problema real da Paty e não um problema meu. É importante começar pequeno, mas com um cliente real, com uma pessoa, alguém fora de você que de fato tem um problema para ser resolvido. Você precisa ter certeza de que consegue solucionar o problema de pelo menos uma pessoa. E o feedback dessa pessoa é importante para você ajustar a solução. Se você não tiver feedback real, você não aprende nada e você não consegue ter certeza de nada. É melhor resolver um problema real, por menor que ele seja, do que ficar estudando para resolver problemas maiores que só existem na teoria. Resolver um problema real também é um caminho para você conquistar o primeiro depoimento de um cliente. Isso é importante. O primeiro depoimento te ajuda a vender a solução para outras pessoas também. Isso foi exatamente o que aconteceu no caso da Paty. O site dela atraiu novos clientes, não só para ela, mas também para nós. Tanto é que quando a gente finalmente criou o VendaNet, a gente não precisava nem mais fazer força para vender, porque o site da Paty já fazia a venda para a gente. Agora vamos aqui ao passo 4. Eu criei uma solução com o mínimo necessário para resolver o problema. Você conhece essa pessoa aqui, olha? Conhece, né? Você consegue levantar o mesmo peso que o Arnold Schwarzenegger consegue levantar? Provavelmente não. Então, não adianta você ir para a academia e no primeiro dia tentar levantar o mesmo peso que ele levanta. O maior problema da maioria das pessoas é começar um projeto com uma meta ambiciosa, mas sem ter a musculatura para alcançar essa meta. O fato é que solucionar problemas difíceis do mundo real exigem musculatura, exigem preparação. E para desenvolver musculatura, a gente precisa começar com problemas pequenos, da mesma maneira que uma pessoa vai para a academia e começa primeiro com pesos mais leves.
No meu caso, o que eu percebi é que criar um software por assinatura, como eu queria originalmente, exigia uma musculatura maior do que o que eu tinha na época. Seria pesado demais para eu fazer. Eu ainda não tinha o conhecimento e a experiência necessária para fazer isso. Seria um problema grande demais para eu já começar por ele. Ou seja, seria como entrar na academia e já tentar levantar lá o peso que o Arnold levanta. Eu não ia conseguir. E foi por isso que eu escolhi começar com algo bem mais simples. Eu comecei com um site para uma única pessoa, porque isso estava dentro do que eu conseguia fazer. Eu precisava fazer isso para ganhar musculatura e depois conseguir encarar pesos maiores. E uma coisa boa de projetos pequenos é que eles podem ser feitos em prazos menores. Os prazos curtos, sempre que você puder, em um projeto, trabalha com prazos curtos. Prazos curtos geram feedback rápido. Pegando o exemplo da Paty, quando ela começou na fotografia, foi assim, ó, foi com uma câmera de filme, uma câmera analógica. A verdade é que a câmera analógica é muito difícil de você aprender, porque demora muito para você ter feedback. Você leva muito tempo entre tirar a foto e ver como é que ela ficou de fato, porque você tem que revelar, tem um monte de coisa. Dependendo da sua idade, você nem sabe exatamente o que é, porque é algo lá do passado. A Paty só dominou mesmo a arte de fotografar quando ela começou a usar uma câmera digital. Porque a grande diferença é que agora ela tirava a foto e via o resultado na hora. Então o aprendizado dela foi muito mais rico e muito mais rápido do que no caso anterior com a câmera analógica. É essencial você obter feedback rápido sobre o que você faz, se você quiser acelerar o seu processo de aprendizado. O que a gente fez foi criar para ela o que a gente chama de um MVP, que é um produto mínimo viável. O MVP é um produto pequenininho, que ele tem só o estritamente necessário e ele serve para gerar aprendizado rico para a gente e aprendizado rápido. Foi exatamente o que a gente conseguiu com essa estratégia. Quando a gente faz algo pequeno, no espaço de curto também pequeno, fica muito mais fácil a gente testar hipóteses e a gente ainda consegue reduzir bastante o risco do projeto. Então, fazendo essas iniciativas pequenas e rápidas, a gente consegue gerar a musculatura que a gente precisa para ir para a próxima fase. E uma outra coisa que acontece quando a gente usa prazos bastante curtos é que essa restrição de tempo também ajuda a gente a escolher com muito cuidado o que a gente vai fazer e, sobretudo, o que a gente não vai fazer. E a parte do que a gente não vai fazer é particularmente importante. Eu costumo dizer que eu estou sempre tentando maximizar a quantidade de coisas que eu não vou fazer porque não é necessário. Se eu tivesse feito, teria sido apenas um desperdício de tempo. Em tudo na vida acontece a chamada distribuição de Pareto. Significa que 20% do que você faz sempre é o que vai gerar 80% ou mais do resultado. Então, a gente tem que estar sempre buscando nos projetos que a gente faz, fazer projetos que sejam com escopo muito pequeno e que sejam concentrados unicamente em fazer esses 20% que geram o 80% do resultado. Porque, na maior parte dos negócios, o maior problema que as pessoas têm é justamente de perder tempo demais fazendo coisas que são completamente desnecessárias. E o fato é que, no caso específico do que a gente fez para a Paty, naquelas 3 semanas, aquilo foi mais do que suficiente. Tanto é que o site dela não mudou nada ao longo dos anos. Pelo contrário, a Paty usou esse site durante o resto da carreira dela. Esse mesmo site que a gente fez em apenas 3 semanas, ele inclusive está no ar até hoje. Ele está lá, funcionando perfeitamente, e ele é exatamente como ele era há 12 anos atrás, quando a gente fez esse site para a Paty. Isso significa que se a gente tivesse feito mais do que isso, teria sido um absoluto desperdício. E esse site gerou centenas de milhares de reais de vendas para a Paty ao longo dos anos e também contribuiu para gerar as nossas vendas do VendaNet. Veja, um trabalho que a gente fez em apenas 3 semanas. E o mais importante dessa iniciativa lá no início foi que ela trouxe a musculatura e o aprendizado que a gente precisava para então fazer o Beyond the Net. Passo 5. Eu coloquei a solução, a venda. Qual a única forma de você saber se o que você criou tem algum valor? Não tem jeito, é colocando à venda. Não é fácil convencer alguém a pagar algo para você. Você pode fazer quantas pesquisas de mercado você quiser, mas no final das contas, você só pode confiar em uma única verdade irrefutável: o dinheiro. Se alguém paga pelo que você fez, é porque tem valor. Se não paga, é porque não tem. Quanto antes você vender, mais cedo você vai descobrir a verdade. Um dos maiores erros que as pessoas cometem online é adiar a venda. Elas esperam estar tudo perfeito para tentar vender.
elas colocam sempre inúmeros obstáculos. Primeiro, tem que ter audiência. Primeiro, tem que publicar muito conteúdo. Primeiro, tem que criar autoridade online. Primeiro, tem que ter um produto perfeito. Primeiro, tem que ter um logo maravilhoso. E, claro, milhões de seguidores no Instagram. Só depois disso tudo e de mais uma dúzia de desculpas é que a pessoa vai finalmente estar pronta para vender. E quando ela vender, ela vai faturar milhões logo na primeira tentativa de vendas. Você sabe qual é a chance disso funcionar? Eu vou falar para você, é absolutamente nenhuma. E a gente sabia disso lá atrás. E é por isso que a gente começou tentando vender não para 1 milhão de pessoas e nem tentando fazer algo mirabolante. A gente tentou começar a vender apenas para algumas poucas pessoas. A gente ofereceu para aquelas pessoas que tinham se interessado no site da Pathy. E uma parte dessas pessoas, como eu falei antes, comprou no ato e outras compraram depois. E foi assim que as vendas começaram e foram crescendo com o tempo e com as indicações de clientes satisfeitos. Lidando com os clientes, a gente foi aprendendo cada vez mais sobre o que eles de fato queriam. E agora eu vou te falar qual é a razão número 1 para as pessoas não venderem online. É por essa razão aqui que a maioria das pessoas não faz uma única venda online. Sabe qual é essa razão? Elas nem sequer tentam. Elas não oferecem o produto ou o serviço delas para ninguém. Elas não tentam. E elas não tentam vender porque elas colocam 1 milhão de obstáculos no caminho, 1 milhão de coisas que elas têm que fazer antes de tentar vender. E por causa disso elas não vendem. Se elas ao menos tentassem, haveria o risco delas conseguirem fazer alguma venda. E elas fazem isso em grande parte porque vender é desconfortável e porque elas também não dominam as técnicas. Bom, e agora? O que eu faria se eu estivesse começando agora no mundo online? Ou melhor, vamos começar pelo que eu definitivamente não faria. Primeira coisa é que eu não buscaria um emprego remoto. Eu tampouco buscaria um trabalho como freelancer. E o grande problema é aquele que eu já mencionei mais cedo. Se você vai pelo caminho de um emprego ou de um trabalho freelancer, de um modo geral, você vai estar tentando ganhar dinheiro vendendo horas. E só existem 24 horas por dia, o que limita o seu potencial de ganho. Veja, se você vai entrar no mundo online, se você quer começar a trabalhar online, uma coisa que você tem que ter em mente com muita clareza é que qualquer caminho que você escolha vai dar trabalho. Qualquer caminho. Só que existe diferença entre o quão bom um caminho é em comparação a outros. Nem todos os caminhos são iguais. Todos sim vão dar trabalho, mas alguns dão resultados melhores do que outros. Então pare e pensa comigo. Se qualquer um deles vai dar trabalho, não seria melhor você começar com algo que tenha um potencial de retorno ilimitado, que tenha um potencial de você realmente ganhar dinheiro muito bem, e ou seja, ter um resultado maior desse esforço que você vai fazer? Um outro problema quando você é empregado ou é freelancer é que você tipicamente precisa cumprir uma certa carga horária dentro de um horário pré-determinado. E esse não é o ideal. O ideal para quem vive como nômade digital é, se possível, não ter que cumprir uma carga horária específica e muito menos um horário pré-determinado de trabalho. Até porque, às vezes, como a gente está viajando pelo mundo e está em diferentes lugares e diferentes fusos horários, às vezes pode ser bem complicado você fazer isso, tendo que, por exemplo, executar o seu trabalho no horário comercial do Brasil. Poxa, às vezes você vai estar num local do mundo em que o horário comercial do Brasil é a sua madrugada, ou é o meio da noite, enfim, é a sua tarde. É meio complicado de fazer isso. Então, é bom se você tem um tipo de trabalho que não demanda isso, mas você consegue ganhar dinheiro online sem estar atrelado a nenhum horário pré-determinado. Uma outra coisa que eu definitivamente não faria é entrar nesse jogo com a mentalidade de, entre aspas, buscar uma renda extra. Por quê? Porque se você vai entrar nesse jogo, uma coisa que eu descobri lá atrás, e eu expressei aqui na minha história, é que é melhor você entrar para valer. Quando eu estava lá atrás, naqueles 2 anos lá, de 2005 a 2007, tentando fazer a minha migração para o digital em paralelo com o meu emprego não, mas com o trabalho que eu tinha na minha empresa, eu estava numa situação em que, de certa maneira, eu estava buscando uma renda extra. Eu estava, sabe, tratando de uma maneira menor do que deveria. E é por essa razão que eu não tive resultado nenhum. E esse é o problema, em parte, de você entrar nesse jogo com essa mentalidade da renda extra. A renda extra é apenas um complemento, aquela coisa que, poxa, se puder ter isso aqui também,
poxa, ia ser legal, mas não é onde você coloca todo o seu esforço e todo o seu empenho, onde você realmente coloca a sua energia. Isso é um problema. É melhor, se você vai entrar nesse jogo, dado que vai sim dar trabalho, é melhor que você entre com toda a sua energia, com todo o seu foco. Então, se tudo dá trabalho, é melhor você criar algo que seja realmente duradouro. Uma outra coisa que eu também não faria é focar no mercado de afiliados. Se você não sabe, eu nunca ouvi falar sobre a afiliação. Significa revender o produto de outras pessoas e, particularmente, revender produtos online de outras pessoas. A razão pela qual eu não seguiria por esse caminho é porque o potencial de retorno ele é menor do que se você vender os seus próprios produtos. Então, de novo, se vai dar trabalho, por que você vai alocar esse trabalho em algo que tem um menor potencial de retorno? Outra coisa que eu também definitivamente não faria é tentar ir pelo caminho de influenciador digital ou criador de conteúdo. A razão é que são caminhos bastante trabalhosos e relativamente pouco rentáveis em comparação com outras alternativas. Outra coisa que eu também não faria é tentar economizar ao máximo para ser nômade digital, usando estratégias do tipo morar numa Kombi ou morar num motorhome, por exemplo. Tampouco eu focaria em economizar fazendo trabalhos voluntários. E a razão é a seguinte: você não ganha um jogo atuando só na defesa. Você também precisa de um bom ataque. E economizar é importante, é muito importante, é claro que é importante, mas não basta. Para você viver como nômade digital de forma sustentável, você tem que aprender a ganhar dinheiro online, de verdade. É importante ganhar dinheiro e, de preferência, ganhar bem. Você não precisa se tornar um milionário para viajar ao mundo, não precisa mesmo, mas é importante que você tenha um rendimento financeiro e que esse rendimento seja algo sólido. E se você ficar só treinando a defesa, ou seja, só treinando economizar, e você nunca treinar o ataque, que é o ganhar dinheiro online em si, você dificilmente vai chegar a algum lugar. Você tem que fazer as duas coisas. Então, parte é, sim, economizar, mas uma outra parte, ainda mais importante, dado que existe um limite do quanto você pode economizar, a outra parte ainda mais importante é focar em ganhar, e ganhar bem, porque para cima não tem limite, mas para baixo, o quanto você pode economizar, tem limite. E não adianta, de qualquer forma, você precisa ter as duas coisas operando o tempo todo. Então, dito aqui o que eu não faria, o que exatamente eu faria? Bom, eu aprenderia a criar e, especialmente, vender infoprodutos. Então, aqui eu estou falando a respeito de cursos, de mentorias, de livros, de qualquer material que tenha a ver com aprendizado online. A principal razão é que o potencial de retorno é enorme, é inclusive muito maior do que você provavelmente imagina. Você não faz ideia da quantidade de pessoas que ficaram literalmente milionárias nos últimos anos seguindo por esse caminho. E o nível de esforço para isso, é claro, não é desprezível, mas é menor do que outros tipos de trabalho que não geram nem de longe o mesmo tipo de resultado. E uma das coisas importantes desse modelo é que, de fato, não depende da quantidade de horas que você trabalha, você tampouco precisa cumprir um horário específico. Então, pergunto para você. Vamos por esse caminho? E agora a pergunta é, do que você não vai precisar para começar a vender os seus infoprodutos? Você não vai precisar começar criando uma audiência. Isso é algo que é praticamente um consenso. Quando as pessoas começam a estudar um pouquinho sobre o digital, todo mundo acredita que primeiro você tem que criar uma audiência, primeiro você tem que criar um monte de conteúdo para alimentar essa audiência, para que você então possa finalmente vender online. Não, você não precisa disso. Isso está simplesmente errado. Você pode vender sem ter nenhuma audiência e sem ter colocado praticamente nenhum conteúdo na rua. Isso é possível? Sim, isso é perfeitamente possível. Você tampouco precisa ser uma grande autoridade em um assunto para poder vender online. E você tampouco precisa ter um infoproduto pronto para vender. É isso mesmo, você pode vender sem nem sequer ter o produto ainda. Estou falando sério, você não precisa nem sequer ter o produto pronto para poder vender. Você também não precisa ser especialista em tecnologia, basta não ter medo dela. E você não precisa investir muito dinheiro, mas você precisa investir pelo menos um pouco de dinheiro.
Então, não é algo que você possa fazer sem nenhum tipo de investimento. Você tem que investir algum dinheiro, não é nada absurdo, é algo pequeno, mas sim, tem que investir algum nível de dinheiro. E mais, você consegue entrar no jogo bastante rápido. Então vamos lá, do que você precisaria, afinal de contas? Para começar, você precisa tomar uma decisão firme de entrar no jogo e fazer os sacrifícios que forem necessários, exatamente como eu tomei aquela decisão lá atrás de deixar a consultoria, de deixar tudo que eu tinha construído para poder entrar no jogo e efetivamente começar a ter resultados dele. Não se engane, você também provavelmente vai precisar sacrificar alguma coisa, nem que seja uma parte do seu tempo para poder se dedicar a esse projeto de entrar no mundo online. Outra coisa que é fundamental, você vai precisar buscar e aceitar ajuda. É muito pouco provável que você consiga ter resultados, especialmente resultados rápidos, se você não fizer isso. E se você tentar fazer tudo sozinho, buscando em fontes que não te ajudam a fazer isso de maneira rápida. Você precisa buscar ajuda. Lá atrás, eu não cheguei a comentar isso, mas a razão pela qual eu pude fazer o site da Paty em 3 semanas, a razão pela qual eu pude fazer o Beyond the Net em 3 meses, é porque eu tinha buscado muito ajuda antes a respeito de como fazer essas coisas. É porque eu tive vários mentores, eu tive várias pessoas que me ensinaram como faziam essas coisas. Se eu não tivesse tido o apoio deles, não teria a menor chance de eu ter conseguido fazer o que eu fiz no tempo que eu fiz. E aqui é a mesma coisa. Você pode fazer com bastante rapidez, mas você vai precisar de ajuda. Você também vai precisar, como eu precisei lá atrás, se comprometer publicamente com outras pessoas para você vencer a procrastinação. Acredite, a coisa que eu mais vejo é exatamente esse problema de procrastinação. As pessoas sabem que elas têm que fazer, mas elas não fazem. E em grande parte elas não fazem porque elas não estão devendo algo para alguém. A razão pela qual você precisa envolver outras pessoas de maneira séria é porque você precisa estar em dívida com alguém. Você precisa ter que entregar alguma coisa para alguém. Quando você tem isso, você faz. Mas quando você não tem, quando depende só de você, a maioria de nós não consegue fazer. É simples de resolver. Você só precisa envolver outras pessoas no seu projeto. Outra coisa que você definitivamente precisa é adotar uma estratégia baseada em experimentos pequenos, experimentos frequentes. A melhor forma de você se desenvolver online é fazer uso de ciclos bastante curtos. Significa entrar em campo rapidamente, fazer algo pequeno, colocar à venda, ver como as pessoas reagem, ver se as pessoas efetivamente compram, em seguida voltar, alterar sua oferta, melhorar o que precisa ser melhorado de acordo com o aprendizado que você teve e fazer isso de novo, e fazer isso de novo, e fazer isso várias vezes. A gente frequentemente tem a tendência de achar que as coisas são lineares, como, por exemplo, construir uma casa. Você vai colocar o alicerce, depois você vai subir as paredes, eventualmente você vai colocar o telhado e assim por diante. Mas, acredite, não funciona assim. Quando você vai para o online, a melhor maneira da gente olhar para isso, uma maneira que é mais real, mais coerente com a realidade desse projeto, é você entender como se você estivesse escrevendo uma redação, ou escrevendo um livro, escrevendo um artigo. O que acontece quando você escreve mesmo algo tão simples quanto o texto de uma redação? Você escreve uma palavra e você escreve frases e você vai escrevendo e de repente você se dá conta de que essa palavra aqui não estava tão legal, aí você volta, revisa e altera, aí você descobre que tinha um problema nesse parágrafo, de repente você tira aquele parágrafo, substitui por um outro e você tem um processo que envolve escrever e fazer várias revisões e edições até que o texto esteja bom. Um texto bom, ele normalmente ele foi escrito e revisado inúmeras vezes e várias correções foram feitas ali. Então é um processo cíclico, onde você avança com a escrita e depois você volta e faz revisões e melhora a escrita e você fica nesse processo indo e vindo e cada vez melhorando mais
e o corpo, o texto vai tomando corpo e vai ficando cada vez melhor. Ele vai crescendo assim de maneira orgânica. Isso é a mesma coisa que acontece quando você decide ir para o mundo digital e você decide fazer produtos digitais como infoprodutos. Você precisa usar essa mesma estratégia, que é de você faz algo pequeno num primeiro momento, coloca no mercado, coloca à venda, vê como as pessoas reagem, aprende alguma coisa com aquilo, em seguida você vai, coloca algo um pouquinho maior, incorpora esse aprendizado e testa de novo o resultado. E você tem que ficar fazendo isso várias vezes. Na verdade, a vida inteira você tem que estar fazendo isso. Sempre focado em obter feedback rápido e muito aprendizado. Isso é o que mais ajuda você a crescer nos resultados. Você foca no longo prazo em atingir alguma coisa substancial, mas você se concentra no curto prazo em fazer coisinhas pequenas que geram um resultado real com base no quanto as pessoas compraram ou não, para que você possa aprender e fazer o próximo movimento. E é assim que você vai subindo na escadinha. Agora não tem jeito, você tem que fazer, porque assim, você pode ver quantos vídeos você quiser sobre musculação, mas o fato é que o músculo só vai crescer se você for lá e fizer o exercício. Aqui, fazer significa, sobretudo, vender. Você precisa estar o tempo todo oferecendo e vendendo. Se você não estiver fazendo isso, você está fora do jogo. Se você não estiver fazendo isso, você está se enganando, você não está, de fato, treinando. É como se você estivesse vendo vídeos de malhação no YouTube. Nada acontece. Você não ganha musculatura enquanto você não estiver oferecendo, enquanto você não estiver vendendo. A única forma é essa. Você pode criar quantos conteúdos você quiser, você pode tentar crescer a sua audiência quanto você quiser, mas você realmente só aprende e cresce nesse jogo quando você oferece, quando você vende. Se você não faz tentativas de venda, você não cresce. E esse processo cíclico foi exatamente o que eu fiz. Eu comecei com um site primeiro, coloquei na rua, eu aprendi muito no processo, eu ganhei a musculatura que eu precisava, em seguida eu fui lá, passei para o Beyond the Net, coloquei na rua, e assim foi. É uma progressão e só funciona realmente se você entrar em ação. Não adianta ficar só estudando. Bom, para você entrar nesse jogo dos infoprodutos, você precisa aprender algumas coisas. As mais importantes são as seguintes: você precisa atrair pessoas com publicidade paga. É importante que você saiba que, hoje em dia, conseguir atrair as pessoas sem pagar nada por isso é praticamente um jogo perdido, porque hoje, se você coloca, por exemplo, um post, um artigo, né, qualquer coisa que seja, no Facebook, no Instagram, no YouTube, um vídeo, seja o que for, eles não mostram mais para quase ninguém. Essas plataformas, elas não distribuem para quase ninguém organicamente, e isso vai piorando a cada dia. Hoje em dia, o alcance é mínimo, é ridículo, e vai ficar pior a cada dia que passa. Então, a única alternativa real é você usar publicidade paga. Isso não é necessariamente um problema, porque normalmente você consegue ter um retorno muito grande desse investimento. A gente mesmo aqui, todas as vezes que a gente faz uso de publicidade paga, a gente retorna esse dinheiro, e normalmente muito mais do que a gente investiu. Então faz total sentido, não é um problema você usar publicidade paga. Pelo contrário, é a solução, uma excelente solução. Mas você precisa aprender como se faz isso. A outra coisa que você precisa aprender é como criar ofertas irresistíveis. Criar narrativas de venda que tornam praticamente impossível a pessoa não comprar de você. E você vai precisar também aprender algumas ferramentas estratégicas, que afinal de contas, sim, também é um jogo de tecnologia e você precisa dominar pelo menos uma parte dessas tecnologias que estão envolvidas no processo de vender online. Agora, eu garanto para você que vender infoprodutos é uma das habilidades mais úteis que você pode dominar na atualidade. É uma das melhores formas de você ganhar dinheiro online e se tornar nômade digital. E a verdade é que eu posso te ajudar nesse processo. Eu sei o quanto é importante a gente se comprometer e buscar ajuda quando a gente embarca em uma jornada desafiadora. Então, eu quero te convidar para uma mentoria, onde eu vou te mostrar os bastidores das nossas campanhas online. É claro que você pode tentar fazer tudo sozinho,
e talvez até você já venha tentando fazer tudo sozinho. Resta saber qual tem sido o resultado. Como você viu, as coisas só funcionaram para mim quando entendi que eu precisava mudar de estratégia e eu entendi que eu precisava fazer alguns sacrifícios. Se você acredita que chegou a hora de se comprometer de verdade, se você acredita que faz sentido nesse momento buscar ajuda para conseguir o resultado que você não vem conseguindo, então eu te convido para participar do Imersão Digital. O Imersão Digital é uma mentoria online em grupo, onde eu vou te mostrar como criar seu primeiro infoproduto em poucos dias. De verdade, em poucos dias. Ainda mais importante, eu vou te ensinar a vender o seu infoproduto. Mesmo que você não tenha um único seguidor na internet, mesmo que ninguém te conheça e você não tenha absolutamente nenhuma autoridade online. Eu vou te mostrar como atrair as pessoas certas com um investimento baixo e como criar ofertas que elas vão ter muita dificuldade de existir. E o melhor, isso tudo em apenas 4 semanas. Essa mentoria ela vai ser feita através de 4 aulas online, ao vivo, sendo uma por semana. Nessas aulas, você vai ver exatamente como a gente faz as nossas vendas online. A gente aplica um passo a passo bem específico. É um método poderoso que você vai aprender e vai poder usar para sempre. Mas não é só isso não. Você também vai ter acesso a um grupo exclusivo. Veja, empreender é bastante desafiador. A gente precisa se cercar de outros empreendedores que também estão no jogo. Isso ajuda demais. E eu sei disso porque eu empreendo há muitos anos e a vida inteira eu procurei me cercar de outros empreendedores. Eu tenho grupos de empreendedores dos quais eu faço parte, com os quais eu troco muito, e sem eles teria sido muito difícil chegar até aqui. É muito importante fazer parte de um grupo onde estejam as pessoas certas, as pessoas que entendem você, entendem o que você está fazendo, estão buscando a mesma coisa que você e podem te ajudar das mais diversas formas. Inclusive, é muito comum nos nossos grupos que algumas coisas interessantes aconteçam, como, por exemplo, as primeiras vendas, muitas das vezes, são feitas ali mesmo dentro do grupo. Muitas das vezes é um outro colega de grupo que vê o que você fez, tem a necessidade que você está tentando ali solucionar e acaba comprando de você. Também é muito comum que, com frequência, a gente vá descobrir entre os colegas pessoas que podem ajudar a gente com necessidades que a gente tem do nosso negócio. Bom, além dessas aulas ao vivo, você também vai ter acesso a uma série de aulas pré-gravadas. E elas vão te guiar em todos os passos necessários para você vender online em pouco tempo. E tem mais, eu vou pegar na sua mão e eu vou te dar um suporte personalizado durante 6 meses. Eu vou acompanhar você na sua trajetória e eu vou estar à sua disposição para responder a qualquer dúvida que você tenha e para realmente te ajudar a colocar o seu primeiro produto na rua o mais rápido possível. Eu vou responder a todas as suas perguntas e te dar toda a orientação que você precisa ao longo desses 6 meses. Bom, e a melhor parte disso tudo é que você não vai ter que investir 50 mil reais, como eu investi lá no passado, para entrar nesse jogo. E olha que investir esses 50 mil reais foi um dos melhores negócios que eu já fiz na minha vida. Porque, afinal, eles compraram 8 anos da minha vida que eu praticamente não tive que trabalhar, porque o software estava trabalhando por mim. Em tempos reais, você pagaria apenas 5 mil reais por essa mentoria. No entanto, em função do momento que estamos vivendo, eu quero ajudar o maior número possível de pessoas. E é por essa razão que eu vou oferecer essa mentoria por um valor bem menor. Você vai pagar apenas 12 de R$ 99,70 ou, se preferir, R$ 997 reais à vista. Para você ter ideia do significado disso, isso equivale a pouco mais de R$ 3 reais por dia. R$ 3 reais por dia. Esse valor não paga nenhuma passagem de ônibus. E é tudo que você precisa investir para saber exatamente como a gente faz as coisas por aqui. Mas talvez você esteja aí se perguntando, Vinícius, será que faz sentido fazer esse investimento num momento como esse, num momento de pandemia? Bom, curiosamente, para dizer a verdade, não poderia haver momento melhor. As pessoas, elas estão presas em casa nesse momento. O número de pessoas que compram online, que já era grande, está crescendo rapidamente por conta dessa necessidade delas ficarem em casa. Quem ainda não comprava online, agora está passando a comprar.
Muita gente, inclusive, está usando esse momento para se dedicar a estudar online, para se dedicar a estudar aquilo que ela não conseguia quando ela, por exemplo, perdia horas no trânsito todos os dias. E outra coisa importante é que o preço dos anúncios caiu muito, porque tem menos empresas anunciando. Afinal, tem várias empresas do mundo físico que estão fechadas, e por estarem fechadas, elas não faz mais sentido elas anunciarem. E por essa razão, nesse momento, ficou muito mais barato de anunciar online. Só para você ter uma ideia, a gente está rodando campanhas nesse momento com valores que são literalmente 10 vezes abaixo do que a gente já pagou no passado. Então é um excelente momento para você entrar nesse jogo podendo investir pouco, mas ter bastante resultado. E talvez você próprio esteja preso em casa nesse momento, também não esteja perdendo tempo com trânsito e outras complicações da vida, como ela era antes da pandemia, e talvez esteja, inclusive, precisando se engajar em um projeto importante para esquecer dessa pandemia e para focar em alguma coisa realmente produtiva que vai ajudar você a construir um presente melhor e um futuro muito melhor também. Se você ingressar na mentoria agora, o que vai acontecer é que você vai preencher parte do seu tempo com algo útil, algo que vai gerar um aprendizado valioso para você e também a oportunidade de ganhar bastante dinheiro ao longo dos próximos anos. Mas eu sei que talvez essa não seja uma decisão exatamente fácil. Eu entendo isso, até porque eu lembro das decisões que eu tive que tomar e dos sacrifícios que eu precisei fazer para chegar até aqui. Nenhuma delas foi fácil. E eu já te falei desde o início dessa aula que não seria exatamente fácil. Os passos são simples, não é difícil de identificá-los, mas realmente colocar em prática é difícil. Quando eu mencionei antes para você a respeito da dificuldade de aceitar que a gente não está no caminho certo, de tomar a decisão de mudar de rumo, o quanto isso é difícil, agora você está aí provavelmente entendendo. Talvez você não tenha conseguido ainda nenhum resultado significativo sozinho. E, de repente, isso é um sinal de que faz sentido você mudar de estratégia. Como eu tive que mudar de estratégia lá atrás, quando eu percebi que eu estava no caminho errado, que não ia me levar, na verdade, a lugar nenhum. Então, eu entendo se você tiver em dúvida, mas eu quero que você saiba que é uma decisão importante. E é importante lembrar que, bom, pelo menos no meu caso, eu vejo que sem os sacrifícios que eu fiz, eu provavelmente estaria lá empacado até hoje naquele trabalho que eu estava fazendo e que eu já não queria mais fazer. E a verdade é que tudo que importa na nossa vida começou um dia com uma decisão difícil. Então, quando você decide se casar, é uma decisão difícil. Quando você decide ter filhos, é uma decisão difícil. Quando você decide comprar uma casa, é uma decisão difícil. Tudo envolve sacrifício. Mas são essas decisões que são as decisões realmente importantes na nossa vida e que colocam normalmente a nossa vida numa trajetória melhor. Agora, não se engane. Todas as decisões têm consequências. Inclusive, a decisão agora de não fazer nada. Não pense que ela não tem consequência. Ela tem consequência. Se você escolher agora não fazer absolutamente nada, apenas fechar esse vídeo e seguir a sua vida normal, isso também vai ter consequência. Como um amigo meu descobriu e me contou recentemente. Ele me perguntou se eu estava feliz trabalhando com infoprodutos, depois de ter tido um software por assinatura. E eu falei que eu estava gostando bastante de fazer isso. E aí, olha só o que ele me contou. Sem falar o risco que tende a zero, né? E ele continuou. Em 2009, quando nos conhecemos, quando eu estava começando a me meter nesse negócio de startup, um brother meu tentou me dissuadir do mundo startupeiro e ir para o mundo marqueteiro. Esse brother meu é aqui eu não posso revelar os nomes naturalmente, não preciso dizer mais nada, né? Sou bem próximo deles até hoje. Demorou quase 10 anos para me convencerem. E aí eu falei aqui, meu Deus, porque eu sei quem são as pessoas, talvez inclusive você saiba, são pessoas bastante conhecidas. Ano passado, eles, com um time de apenas 60 pessoas, faturaram mais de 100 milhões de reais. Isso aqui é um caso real, aconteceu comigo há alguns dias. Um amigo meu me mandou essa mensagem pelo WhatsApp, porque ele estava basicamente dizendo, olha, em 2009, eu tive a oportunidade de não apenas entrar nesse jogo, não apenas aprender a vender online, mas aprender a vender online com pessoas que hoje estão muito bem e fazendo isso e ganhando muito dinheiro. Nesse caso, dessas pessoas que ele mencionou aqui, nada menos do que
100 milhões de reais no ano passado de faturamento. Então, a decisão dele lá atrás de não fazer nada teve a consequência. Tem a consequência de agora ele lamentar profundamente de não ter feito nada. E é exatamente a mesma coisa que pode acontecer com você também, se você não fizer nada agora. Eu tenho praticamente certeza que se você não fizer nada agora para mudar a sua situação, você vai se arrepender disso mais cedo do que você imagina. Na atual circunstância que a gente está vivendo, no mundo que a gente está vivendo agora de pandemia, não saber vender online é praticamente uma irresponsabilidade. Se você tem a oportunidade de aprender a fazer isso, aprenda, porque isso é algo que pode te salvar em qualquer circunstância. Todo mundo que hoje sabe vender online, nesse momento de pandemia, está vendendo. E a vida está seguindo relativamente normal. Isso é importante de entender, porque uma das coisas que esse conhecimento traz para a gente é essa capacidade de superar mesmo desafios tão críticos quanto o desse momento que a gente está vivendo. Bom, a decisão é sua, ao menos uma parte dela. A verdade é que eu quero ajudar o maior número de pessoas possível, mas, sinceramente, eu não quero ter problemas. Eu quero trabalhar apenas com pessoas que eu sei que eu vou conseguir ajudar. E para saber se eu vou poder te ajudar, eu preciso te pedir uma gentileza. Aqui embaixo desse vídeo tem um botão para você fazer a sua pré-inscrição. Se você quiser participar da mentoria, por gentileza, clique nesse botão. Ele vai te levar para um formulário onde tem algumas perguntas, e essas perguntas são muito importantes para a gente saber se a gente realmente consegue te ajudar. Eu preciso conhecer um pouco da sua bagagem para saber se você é a pessoa certa para estar nessa mentoria. Eu vou avaliar as suas respostas pessoalmente para ter certeza absoluta que eu posso te ajudar. E se eu perceber que esse é o caso, vai ser uma grande alegria trabalhar com você, e aí eu vou mandar o link para você finalizar a matrícula e fazer o pagamento. Olha, a gente está vivendo um momento único na história. Nós, no Brasil, somos uma nação grande, com mais de 200 milhões de pessoas falando o mesmo idioma. Parece que isso não tem nada demais, né? Mas depois de ter viajado bastante pelo mundo, eu percebi algumas coisas. Na Europa, por exemplo, existe mais gente até do que no Brasil. São mais ou menos 400 milhões de pessoas na Europa. Só que são dezenas de idiomas completamente diferentes um do outro. Se você tivesse na Europa, se você tivesse que vender o seu infoproduto na Europa, seria bem mais difícil. Na Bulgária, por exemplo, onde a gente já morou várias vezes, o país inteiro tem 7 milhões de pessoas. E dessas pessoas, apenas uma pequena parcela tem condições de comprar alguma coisa. E eles falam búlgaro, que é o único lugar do mundo onde se fala búlgaro. Se você for para outros países em volta, também são países de 2 milhões, países de 3 milhões, cada um com a sua língua. É muita diversidade de idiomas, é muito mais difícil de ensinar quando as pessoas falam idiomas completamente diferentes. Mas no Brasil, somos 200 milhões falando exatamente o mesmo idioma, português. Então, é muito mais fácil, é um mercado gigantesco, é um dos melhores mercados de infoprodutos que existem no mundo. E as pessoas no Brasil já têm a cultura de fazer curso online, elas estão habituadas a comprar curso online o tempo todo. De novo, se você for lá na Europa, você vai ver que nem de longe esse é o caso. As pessoas ainda não têm esse hábito, eles não têm as plataformas ainda para isso, as pessoas ainda não alcançaram isso lá. É estranho, né? A Europa, nesse sentido, de um modo geral, está muito atrasada em relação ao Brasil. A gente viu isso lá inúmeras vezes. Claro, não todos os países, mas a maior parte dos países está completamente atrasada. Aqui no Brasil, não. Isso já é uma realidade há mais de uma década. As pessoas estão habituadas a comprar infoprodutos. Então, não tem grandes dificuldades para vender, como a gente teria se fosse em outros países. E, além disso, as plataformas de venda de infoprodutos aqui são excelentes, estão bem consolidadas, elas funcionam bem e as pessoas já conhecem essas plataformas também. Então, entrar no jogo, colocar um produto nessas plataformas é rápido, é simples. Só que, claro, isso não basta. A gente precisa aprender o processo de vender em si. Essa é a parte mais delicada do jogo, digamos assim. Mas a oportunidade é gigantesca. Nunca foi tão fácil e barato entrar nesse jogo. E agora, mais barato ainda nesse momento de pandemia, porque os anúncios estão muito baratos. Então, no fim das contas, basta tomar a decisão certa e entrar em jogo.
Se essa for a sua hora, então clique no botão aqui embaixo, faça a sua pré-inscrição e eu espero poder trabalhar com você. Vai ser um prazer encontrar com você aqui do outro lado.